Quinta-feira é dia de agenda do Porto aqui no Caderno Regional com o nosso comentarista Maxwell Rodrigues, que já está aqui com a gente. Boa noite, Maxwell. Seja bem-vindo mais uma vez. Começar falando de um assunto do qual já tratamos aqui, que se tornou uma verdadeira novela, que é a dragagem do Porto de Santos. Desde a nossa última conversa, não é, Maxwell? Ela já foi paralisada por causa do mau tempo, voltou a ser realizada, foi paralisada por ordem da Justiça e ontem foi retomada de novo. Então, vai e vem aí. Mas a iniciativa privada ainda reclama da profundidade do canal, que não permite navios com calado superior a 12,6. Qual é a expectativa? O que se espera que vai acontecer daqui para frente, Maxwell? Vai se resolver isso, afinal de contas? Irineu, boa noite. É sempre um prazer estar aqui no Caderno Regional para que a gente debata assuntos importantes em relação aos portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Em relação a essa questão da dragagem, eu separaria ela em dois hemisférios aí, se assim eu posso pontuar, Irineu. Primeiramente, aquele debate que nós sempre fizemos em relação à questão operacional e as dificuldades todas que nós temos em relação às questões operacionais e que já são conhecidas, e nós já estamos debatendo isso há muito tempo em relação à contratação, o processo licitatório, as dificuldades que se existem e assim sucessivamente. E o outro hemisfério eu separaria em relação à questão comercial. E aí eu já começo a me assustar bastante nesse sentido, Irineu, porque comercialmente falando, a imagem do Porto de Santos já começa a ficar muito comprometida internacionalmente. A gente já perde carga para outros portos do Brasil. Navios estão sendo desviados para outros portos. Já estão sendo direcionados e aí comercialmente nós estamos também deixando de ser bem posicionados como éramos antigamente. Por que eu faço essa menção? Porque toda vez que um armador contrata uma carga para destinar ao Porto de Santos, ele vem sendo interrompido pela falta desse calado no trânsito. Imagina isso, Irineu. É como se mais ou menos eu te convidasse para ir na minha casa, para te receber na minha casa de alguma maneira, e no trajeto, quando você está indo para minha casa, depois de ter se planejado para me visitar, eu te ligasse e te dissesse: Irineu, não consigo te receber. E aí dá um impacto comercial muito negativo que a gente vem vivenciando nos dias atuais. Eu acho que está mais do que na hora de que a gente venha a se movimentar para que a gente consiga achar definitivamente uma alternativa para essa questão da dragagem. Agora, só para tentar entender, Marcos, porque eu confesso que eu não entendi direito essa paralisação. Quer dizer, a Justiça determinou que houvesse a paralisação da dragagem. Se já está ruim, quer dizer, se você manda paralisar, não vai piorar ainda mais? Na verdade, essa questão está muito vinculada pela lei de contratação, os imbrólios todos que nós temos aí em relação a esta legislação. A gente sabe que muitas vezes os editais eles são publicados, a partir desta publicação você tem a concorrência natural, é declarado vencedor por uma questão de preço inicial, depois da relação preço você faz a qualificação técnica desta empresa e quando o órgão de alguma maneira qualifica esta empresa apta tecnicamente e comercialmente, começa a guerra jurídica. E aí é onde está o grande problema. Quem perdeu entra com recurso, quem está não quer sair, e aí por aí vai. Exatamente, Irineu. E aí você tem todos esses entraves que a gente já conhece. Ou seja, o modelo está errado. É a relação de debater a causa e o efeito. A gente sempre debate aqui no Brasil e a gente tem esse hábito de debater o efeito. A gente não vem aqui questionar a questão da causa. A gente percebe aí que inúmeras instituições hoje vêm se movimentando para que elas possam, de alguma maneira, através da iniciativa privada, com a participação da iniciativa pública, assumir esta questão da dragagem para que possa dar uma solução definitiva nesta questão. O movimento é bastante tímido ainda, Irineu, porque depende-se, mais uma vez, do governo federal. E como a gente fala em governo federal, já mencionei isso em outras oportunidades, me parece que é um outro país, né, Irineu? Vive numa situação completamente diferente da realidade que nós temos nos portos do Brasil. Existe a expectativa da criação de um condomínio, né? Nós conversei sobre isso aqui com o Pássaro, que assumiria essa dragagem. Mas acho que aí a gente cai um pouco nisso que você falou, quer dizer, aí depende do governo federal, quer dizer, esses sócios, vamos chamar assim, essa união de empresários, vai ter que ter uma autorização do governo federal para
assumir a dragagem do porto, no caso. Na verdade, nós estamos falando em mudança de legislação. É. E aí, quando muda essa legislação, a gente depende aí do governo federal. O governo federal hoje me parece que não vem vivenciando um momento muito turbulento. Não é verdade, Irineu? Quase nada. Então, a gente já conhece aí todas as dificuldades que politicamente o país vem enfrentando, e esta aí me parece uma tarefa muito pequenininha dentro daquele horizonte todo que o governo federal possui hoje de problemas para que venha a ser solucionado. Como é que você vai priorizar isso? Muito dificilmente você consiga. E aí quem sofre, quem sangra com isso tudo é a economia da região e a economia do país sucessivamente. Uma nova empresa assume a dragagem a partir de outubro, Maxwell. Alguma perspectiva de mudança? Eu acho que é mais do mesmo, né? Eu gosto muito dessa terminologia. Enquanto nós tivemos este modelo, no qual nós já debatemos aqui inúmeras vezes, nós estamos falando de mais do mesmo. Eu acho que avançou-se sim, e aí já fiz esse comentário aqui também, em virtude de que acredito que essas instituições estão aí assistindo bastante o Caderno Regional, Irineu, porque a interlocução me parece hoje que é uma interlocução única. Todas as associações, esses sindicatos patronais se juntaram para que pudessem ter força na interlocução, para que assim eles consigam fazer esta reivindicação. Mas através desse cenário político hoje que nós estamos vivenciando, eu não sei se a gente vai ter a priorização necessária que é para esta questão da dragagem no Porto de Santos. A parte dessas dificuldades políticas, esse cenário político que você citou, o governo Temer conseguiu aprovar a reforma trabalhista, de qualquer maneira. Essa nova reforma, que deve entrar em vigor, acho que a partir de novembro também, né, meados de novembro, muda a relação de trabalho no porto, dentro do porto também, Maxwell? Eu quero crer que sim. A mudança e principalmente tudo aquilo que foi alterado nesta nova normativa, na legislação trabalhista, vai transformar aí esta relação de trabalho e principalmente a relação empregador e empregado. Por que eu digo isso? Porque nós temos aí hoje inúmeras funções, nós temos uma legislação trabalhista... E um sem número de sindicatos também, né, no porto. Não tenha dúvida, Irineu. E aí você tem aí uma legislação trabalhista que foi concebida aí na Revolução Industrial. Hoje nós estamos passando e vivenciando outras revoluções. E, na verdade, a normativa, a legislação, ela precisa acompanhar essas revoluções que a gente vem vivenciando. Hoje nós estamos falando da revolução tecnológica. E aí você tem que ter o acompanhamento da legislação para isso. Essa flexibilidade que você tem hoje nesta nova legislação trabalhista vai contribuir muito, e aí eu vou até pedir para que o telespectador nos cobre isso daqui a um determinado tempo, no aumento do emprego na nossa região. Por quê? Porque você vai formalizar estes empregos que hoje estão na informalidade. A gente vem acompanhando aí pela mídia de que a informalidade cresceu vertiginosamente. Por quê? Porque você hoje tem outras funções que não se adequam a essa normativa, a essa legislação antiquada que nós temos aí da década de 40. Agora, essa legislação também vale, por enquanto, no papel, né, Maxwell? Quer dizer, ela precisa de prática agora, né? Quer dizer, ela precisa sair do papel. No papel, ótimo, né? Toda a expectativa de todo mundo é realmente de que haja uma maior geração de emprego. Mas é preciso ver ela na prática e como os atores vão se comportar com essa nova legislação, que no caso são os patrões, os empregados, os sindicatos. Não tenha dúvida, Irineu. E eu acho que você atinge aí alguns pontos que são bastante sensíveis e que precisavam ser tratados. Primeiro, a questão paternalista, né? A legislação hoje ela vem dando a possibilidade, principalmente para o cidadão, para o indivíduo, que ele não tenha aquela dependência paternalista. O governo é paternalista de uma forma geral, né? Exatamente, a gente sabe os motivos para isso, mas a sociedade ela criou uma consciência em relação a este ponto. Ela quer ter também uma independência para que ela possa tomar as decisões inerentes a esse sentido. Então, esta questão paternalista é uma delas. E o segundo ponto que eu defendo e acredito que vá contribuir, Irineu, hoje o Brasil detém aí 80% dos processos trabalhistas do mundo. Então, assim, é um percentual bastante significativo. A discussão hoje de contratação, ela não está mais vinculada ao processo demissionário. A gente está trazendo o debate, está trazendo a discussão para a contratação, para a admissão. Sim. E isso vai fazer uma grande diferença. Vai dar esta flexibilidade para que o empresariado, e principalmente nesta questão do porto, possa ter a flexibilidade de contratação de mão de obra que é necessária, Irineu. Por incrível que pareça, nós temos aí trabalho suficiente
para dois, mas não adequado para um só. Então, as empresas têm que se acomodar para que possa potencializar essa questão da admissão de colaboradores e funcionários no Porto de Santos. Maxwell Rodrigues, muito obrigado mais uma vez e uma boa noite para você. Irineu, sempre um prazer. Até semana que vem. Até.